em tua presença. Diga: eu provei e vi. Cante a Ele. Eu provei e vi o mais doce. Cante mais alto a Ele. Meu ser desfaz em sua presença, em sua presença. Santo Espírito, cante a Ele. Santo Espírito és. Diga ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo. Encher esse lugar do meu coração, inundados. Santo Espírito, coloque a mão no seu coração e diga a Ele: Santo Espírito. Você é a casa de Deus. Você é a casa que Ele quer habitar. Ele é bem-vindo em você. Você é o tabernáculo. Ele tabernacula em você, habita em você. É o desejo do meu coração. Não há nada. Deixa o Espírito Santo. Não há nada. Cante a Ele. Você não está cantando a homens, você está cantando ao Espírito Santo, ao doce amigo, ao doce maravilhoso amigo, a presença do Espírito Santo. Em tua presença, em tua presença. Sim, eu vi, eu provei e vi. Eu provei e vi, diga Ele. Eu provei o mais doce amor. Liberta-nos, liberta o nosso ser. Esse doce amor te liberta. Esse doce amor liberta a sua alma. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. O seu espírito foi salvo do pecado original quando você tomou a decisão de crer em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Seu espírito foi remido, você nasceu de novo, testemunhou publicamente através do batismo em águas, mas a sua alma ainda precisa ser salva. A sua alma ainda tem angústias, a sua alma tem pensamentos ruins, a sua alma de vez em quando se abate, como o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, crê nele somente. E a nossa alma precisa ser salva dessas coisas. E o seu espírito será salvo naquele grande, ou melhor, o seu corpo será salvo naquele grande dia, aonde em 1 Coríntios capítulo 15 o apóstolo Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O seu corpo ainda se corrompe, o seu corpo envelhece, ele sofre as ações do tempo, ele sofre as ações medicamentosas, ele ainda está passivo a algumas enfermidades, mas naquele grande dia não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro, só haverá alegria. Ele enxugará do seu rosto toda lágrima. O seu corpo será um corpo incorruptível. Você não terá mais os reveses desse tempo presente.
o Espírito Santo, é Ele que te liberta. Ele está libertando você de muita coisa. Ele está libertando a sua alma do medo. O amor, o seu doce amor me liberta. Liberta minha alma, me liberta de todo medo, porque onde há um verdadeiro amor, todo medo é lançado fora. Porque o amor lança fora todo medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não sei do que você tem medo, mas Ele está te curando. Ele está curando você de toda ansiedade. Nesse momento eu vou profetizar sobre a sua vida. O Espírito Santo, Ele te dá o Zoe, é a vida plena de Deus. Há uma autoridade aqui. Nós estamos vivendo dias proféticos nesse lugar. Nós estamos vivendo momentos proféticos. E eu creio que Ele te cura aí. Não precisa chegar no final do culto. Quem disse que precisa chegar até o final do culto para o Espírito Santo te curar? Quem disse? Aonde você está, se for ansiedade, depressão, apenas coloque sua mão no seu coração. Aonde houver enfermidade, se você estiver com algum problema no estômago, nas costas, na perna, coloque a sua mão. Se você não conseguir colocar a mão no lugar da sua enfermidade, coloque a mão no seu coração também. Espírito Santo de Deus, doce amigo, santo amigo Espírito, nesse momento, entra com sua vida plena, com o seu Zoe, com sua graça, com a plenitude de cura agora. Queima com teu fogo toda a enfermidade, tudo aquilo que perturba o teu povo, que tira a paz, que angustia, tudo aquilo que não permite a plenitude, o pleroma vir sobre a vida dos filhos. Em nome de Jesus, desde o alto da cabeça à planta dos pés, toda enfermidade é lançada fora agora. Comece a crer, comece a receber. A intensidade com que você recebe revelará o potencial daquilo que se manifestará na sua vida. Em nome de Jesus, seja curado agora. Toda enfermidade, seja ela biológica, psicossomática, que reflete no corpo, em nome de Jesus, vai libertando agora, Espírito Santo de Deus, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Nós estamos profetizando desde quarta-feira um resgate a 3 por 1. Para cada mês de sofrimento serão 3 meses de honra. Para cada ano de angústia serão 3 anos de glória. Para cada ano de desonra serão 3 anos de honra. Para cada ano de falência serão 3 anos em que o Senhor vai transbordar na sua vida. Haverá resgate sucessivamente. O Senhor não vai parar depois desses 3 anos, mas é as primícias de tudo aquilo que você passou, e o Senhor está te honrando. Uma unção de resgate, um ano potencializado. Nós estamos vivendo agora o 2º semestre. E entenda que você pode estar caminhando para o fim do ano, mas o começo de grandes coisas ainda está por vir. Tome posse disso na sua vida. O Senhor quer te honrar, Ele quer te curar, Ele quer te deixar relevante, testemunho de cura, outdoor de bênçãos, publicidade de graça e amor dele andando sobre esse juazeiro. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você está diferente. E você vai dizer: eu sirvo a um Deus que cura, liberta, salva. Eu sirvo a um Deus que me ama. Eu sirvo a um Deus maravilhoso. É por isso que eu tenho esse sorriso no rosto. É por isso que eu ando de peito erguido. O Evangelho me fez assim. Oh, aleluias. Restauração na sua vida emocional. Receba o sopro de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluias. 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 Amém. Amém.
Se quiser jogar um pouquinho de retorno, porque eu estou sem nenhum retorno aqui, tá? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Amém? João 14, do 16 ao 17. Tá ótimo, Jader. Só o meu retorno aqui um pouquinho, que eu estou sem. João 14, versículo 16 ao 17. Glória a Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Entenda, pode deixar que todos os já estão no esboço, amém? Entenda algo bem relevante. A palavra do Senhor nos diz, no livro de João, no capítulo 14, que Ele deixaria em nós o Espírito que nos guiaria a toda a verdade, o Espírito que nos deixaria ciente de toda a vontade de Deus, e é o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando vai se despedir dos seus apóstolos, do seu colegiado, porque todo menino quando começava, ou todo homem quando começava, todo menino quando começava a escola rabínica, ele era questionado pelos doutores da lei. Logo depois, se ele fosse ser um rabino, se ele fosse um rabino futuramente, ele começaria com 11 homens a sua escola rabínica. Jesus Cristo começou com 12 apóstolos. E chegou uma hora que ele teve que partir, que ele teve que ir. E isso é interessante. Aprenda uma coisa: um bom líder, ele sempre é um líder quando ele se faz desnecessário. Como assim, pastor? Não é na presença que um bom líder que as coisas têm que acontecer quando um bom líder está, mas é na sua ausência. Enquanto Jesus estava presente, todos os apóstolos ficavam: nós não podemos expulsar esse demônio, então o Senhor tem que nos ajudar. Aí Jesus disse: geração má e incrédula, até quando estarei convosco? Vocês não sabem que essa casta só pode sair a não ser com jejum e oração? E aí ele sai e ele expulsa o demônio, e os apóstolos brigando para expulsar o demônio, uma discussão com o pai do menino que estava endemoniado, e Jesus ali se irrita. Outro episódio é quando Jesus estava dormindo na proa do barco, e ele é acordado para que ele pudesse acalmar o mar e a tempestade. Ele faz uma pergunta tenebrosa aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Ele não faz uma pergunta com respeito à situação que eles estão vivendo no momento, mas à condição existencial do ser de cada um. Ele não disse: por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com medo? Ele disse: porque vocês são tímidos, temerosos, porque vocês são medrosos, porque vocês não têm fé. Então, enquanto Jesus estava presente, tudo era jogado para ele. Jesus resolve. Jesus resolve. Jesus tem aqui um abacaxi para o Senhor descascar. Resolve. Jesus, esse menino nasceu cego. Quem pecou? Ele ou o pai dele para que nascesse cego? Nem ele e nem o pai dele. Vocês não sabem que essa pergunta é uma pergunta até medíocre, nessa coração tardo. Quem isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus? Jesus, até depois de morto, ressurreto, teve que ir buscar 2 discípulos. Nós falamos sobre isso semana passada. Ele teve que buscar 2 discípulos que estavam indo para Emaús, estavam no seu dessignificado, não encontravam mais sentido em nada. Então ele ressurgiu, ressuscitou e foi buscar os 2 discípulos. Para onde vocês estão indo? Para Emaús? Volte para Jerusalém. Eu dei uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O que vocês vão fazer em Emaús? Porque ele morreu, um profeta. E era o profeta, era o Deus, era o Filho do Homem, era tudo que estava conversando com ele. Meu irmão, um líder, às vezes ele tem que sair de cena
para que os outros possam crescer. E ele estava falando sobre isso aqui com seus discípulos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro. Eu sou um conselheiro, mas eu vou estar agora em vocês de outra maneira, não tão palpável, não tangível assim, não de uma maneira que vocês estão acostumados a ver, mas eu estarei com vocês, através do Espírito do meu Pai. Porque os três são um e os três têm o seu ministério distinto. Aí ele diz, no final, na segunda parte do versículo, eu pedirei ao Pai, que vai mandar um conselheiro e tal. Ele diz, mas o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. E uma máxima que todo mundo é filho de Deus. No livro de João 1, diz o seguinte: Ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe, a esse deu-lhes o poder de serem chamados. Quem são os filhos? Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Então nem todo mundo é filho. Você ser criatura é uma coisa, você ser filho é outra. Você tem um cachorrinho na sua casa que você ama, mas ele não é seu filho. Por mais que algumas mulheres chamem meu bebê, meu filho, lá em casa tem esse negócio, minha filha, eu não sou pai de gato. Não sou. Quem me criou foi um ser superior, e daqui para cá só sai evolução. Eu sou criado, não sou evolucionista, mas evolução, porque um ser superior me criou. Eu não vim do animal. No dia de finados, eu não vou levar flores para uma macaca. Eu não vou levar flores para minha bisavó, não é uma macaca, para minha avó não é macaca, meu pai e minha mãe estão vivos, amém? Mas eu quero que eu saiba, Dona Maria do Carmo não é macaca, Dona Margarida da Silva Benedito não é uma macaca, seu Militão, meu avô, não é um macaco, seu Inácio não é um macaco. Eu sirvo a um Deus que me criou. Eu vim de um ser superior. É por isso que você é obrigado a dominar e manifestar a glória de Deus, inclusive os animais. Amém? Aí a gente fica nessas minorias que se levantam hoje, desde o feminismo, a criação de defesa aos animais. Irmão, a criação de defesa aos animais já está na Bíblia. O homem prudente cuida dos seus animais, e o imprudente maltrata os seus animais. Já está na Bíblia. Amém? A Bíblia sempre dignificou a mulher. Aonde o Evangelho chegou, as mulheres cresceram. Por incrível, se você estudar toda a história, você não precisa nem estudar a Bíblia, é só você estudar a história. É só você estudar a história. E depois você pode conversar sobre isso, senão eu não vou entrar no assunto aqui. Jesus estava falando do Espírito Santo, e ele termina dizendo: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, mas estará em vocês. O que ele estava dizendo é: o Espírito Santo vive com vocês. Uma coisa é porque o Espírito, ele está em toda parte. Quando a terra era vazia, sem forma, ele pairava sobre a face do abismo. O Espírito é mais antigo do que qualquer um de nós aqui, mas a diferença é ele estar dentro de nós. Nós vamos começar uma série de mensagens hoje falando sobre o Espírito Santo. O nome da série é Bom Dia Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre prazer em conhecer a sua pessoa. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo como ele é na verdade. Há uma confusão às vezes: quem é o Deus maior, quem é o Deus menor, quem é o Espírito Santo? Será que ele é uma brisa? O Espírito Santo está na igreja quando um pula, quando vira cambalhota, quando grita, quando glória. Aí o Espírito Santo, não, o Espírito Santo está aqui, ele te trouxe aqui hoje, foi ele que te guindou, ele que te rebocou. Não pensa que foi a sua carne que quis, porque a sua carne queria ficar em casa assistindo como é que eu posso dizer hoje, porque hoje a gente tem que ter cuidado para falar tudo, amém? Se falar que o Faustão é gordo, é gordofóbico. Se falar que tal apresentador é negro, é racista. Como eu disse quarta-feira aqui, a nega maluca, aquele bolo virou bolo com esquizofrenias afrodescendentes, alguma coisa assim, porque você não pode mais chamar de nega maluca, porque hoje em dia está assim. Mas a sua carne queria ficar ouvindo gordinho em casa, e não é o Jô Soares, é o Faustão. Mas o seu espírito disse: eu preciso adorar, eu preciso me alimentar, eu preciso
preciso crescer. O seu espírito queria mais de Deus e trouxe você aqui hoje. Foi o seu espírito que guindou a sua carne. O espírito sobrepuja a carne quando você ouve o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender que uma coisa Ele está com a gente, outra coisa Ele está em nós. Ei, a pessoa mais magnífica do universo mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, desculpa, não precisa abrir, tá? 1 Coríntios 2, do versículo 10b, diz o seguinte: o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Irmãos, quando você começa a ser espiritual, e não é espiritual por um corte de cabelo, não é espiritual por não cortar o cabelo, não é espiritual por uma roupa, ou não é espiritual porque você tem um jeito de falar. O jeito de falar, já viu aquelas pessoas? Não, fulano é tão espiritual, ele não dá bom dia, ele só dá a paz do Senhor. Tem gente que é assim. Não, ele não dá boa noite não, irmão, a paz do Senhor. Irmão, quando você tem paz, quando você abraça, ainda que você seja mudo, a sua paz contagia a outra pessoa. Uma vez nós chamamos um pastor africano para pregar, e a esposa dele pediu para cantar um hino antes, e ela começou a cantar, e eu não sei o que deu naquele dia, se a luz acabou, isso foi em Fortaleza, se a luz acabou, e o gerador entrou, e até o gerador entrar, e toda a aparelhagem voltar, demorou um pouco, ou se a pilha do microfone, eu não sei o que foi, que era num lugar, a aparelhagem são muito grande. Então, ela subiu, aquela negra africana, com aqueles vestidos, aqueles rastafares coloridos e tal, e quando ela abriu a boca para cantar, irmãos, eu não consegui levantar do sofá. Eu estava num sofá aqui e eu não conseguia levantar. Eu não entendi o que ela cantava, eu não sei o que ela cantava, eu sei que era a bênção de Deus, porque o Espírito que estava nela, o mesmo Espírito que está em mim, e testificava a mesma coisa, e foi algo tão maravilhoso, e de repente acaba tudo, bum, e ela parou de cantar, haviam mais de 1.500 pessoas naquele lugar, e ela começou a dançar. Irmão, não repare, tá? A minha dança. Ela começou a dançar. E meu irmão, e o povo começou a falar em línguas, outros começaram a chorar. Eu olhava ela dançando, a dança dela era uma carta de amor, uma poesia escrita a Deus. Eu conseguia ler versículos em seus gestos. Meu amado, não é pelo que você fala, não é pela maneira que você anda, não é porque você fala a paz do Senhor, não é porque você grita ou não grita. Irmãos, adoração não tem nada a ver com essa metodologia, é um estilo de vida. João 4 diz: olha, o meu Pai procura adoradores que lhe adorem em espírito e verdade. Importa que os verdadeiros adoradores assim o adorem. Dá um glória a Deus. Me ajuda nessa noite a glorificar o Senhor, meu irmão. Oh, aleluias. 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 Não importa se você canta aquele reguezinho, vamos adorar a Deus, Sol menor. O Deus de Abraão está nesse lugar. O Deus de Abraão nós vamos adorar. Só 2 notas. O Deus de Abraão está nesse lugar. Diga: o Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos, vai. Vamos adorar a Deus. A Deus. Vamos adorar ao grande Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Deixa Deus ser adorado na sua casa, deixa Deus ser adorado. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e como pessoa ele tem particularidades que nós temos. Primeira coisa que eu quero ministrar aqui essa noite é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, mas ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, uma energia. Ele é uma pessoa divina. Pessoa, como ser, como pessoa de Deus, ele tem algumas particularidades que nós temos.
Amém? Deus em sua deidade, em sua potencialidade, em sua transcendência, dentro de uma matéria que nós estudamos na teologia, que é teontologia, Ele não tem algumas particularidades que nós temos. E quando a gente fala que Ele tem, isso chama-se antropomorfismo, formas humanas dadas a Deus. Mas o Espírito Santo, dentro do seu ministério distinto, Ele tem essas particularidades. Amém? Por exemplo, o Espírito Santo, Ele pensa em nós. No livro de Atos, capítulo 15, no versículo 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, Ele pensa em você. O Espírito Santo está com você, não apenas para te conduzir como robô. Você não está preso no roldão do tempo, na eternidade da encarnação, evoluindo ou desevoluindo, se for no minimalismo, no budismo, no hinduísmo. Você não está preso nessa ciclotimia democratiana, aonde você vai voltar sempre ao mesmo ponto. Você não está preso numa rocha chamada terra, pronto para um dia se acabar tudo e você se desintegrar e ir a lugar algum, sumir no espaço, se desintegrar e se encontrar com o todo dentro desse deísmo. Não! O Espírito Santo, Ele pensa em você, Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para a sua vida. Quando você acorda, Ele diz, Ele tem planos para você. Ele diz: eu tenho planos para Ele hoje. Vamos ver se Ele vai me escutar. Hoje eu quero que Ele seja abençoado. Se Ele escutar a minha voz, se todavia ouvires a voz do Senhor e atentares para os seus mandamentos, eis que todas essas bênçãos virão sobre ti. Deuteronômio 28. Ele pensa, Ele se importa com você. Isso não é jargão de música. Antes, rapaz, falar, cantar, Ele se importa com você, Ele não sei o que com você. O Espírito Santo já se importava com você. Tem uma música muito antiga que diz: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Eu sou do antigo, irmão, eu conheço, assistindo tudo antigo, eu conheço. Amém? Esse ano, em novembro, nós teremos uma festa, 15 anos de pastores. Eu e a pastora Denise, bodas de cristal. Amém? E vai ser uma festa maravilhosa em outubro, se eu não me engano, ou novembro. Amém? Vou ver lá no calendário direitinho. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e ele pensa em você. Outra coisa é Ele sente por nós, Ele sente por mim, Ele sente por você. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Presta atenção, há um selo em você, o Espírito Santo selou. Quando você sela uma carta, que você coloca ali o remetente, o destinatário, a carta ela está do ponto A para ir para o ponto B. O selo significa que ela está em conformidade com a lei, com toda a situação legal que o país exige. Então o correio vai lá, coloca um selo, e independente do que esteja comemorando naquele mês, porque os selos sempre mudam, a carta vai chegar no seu destino correto. Há um selo em você. Deus te criou para um destino de bênção, desígnio de glória, de salvação. Deus não criou você para ir para o inferno. A palavra do Senhor diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Deus te criou para o céu, para reinar com Ele em glória. É por isso que quando Jesus voltar, Ele não vai vir como rei, Ele vai vir como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E entenda que Deus te criou para reinar. Você foi constituído rei e sacerdote, como diz lá em 1 Pedro. Você foi constituído como rei e sacerdote. Então entenda, Jesus vai vir buscar aqueles que reinarão com Ele. Esse é o destino daqueles que entrarão no reino. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te deixar encucado. Não se conforme com o paraíso. A salvação é de graça, é ou não é? Sois salvo pela fé mediante a graça, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se soberbeça, não é isso? Mas ele diz que o reino é tomado por... Olha, o reino é uma coisa, salvação é outra coisa. Eu te mostro na Bíblia, vamos sentar e vamos conversar, mas só aqui para que você fique encucado. O ladrão da cruz estava lá morrendo. Aí Jesus está do lado dele. Aí olha o que o ladrão da cruz pede: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no seu. O que Jesus responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no. Por que ele não falou ainda hoje estarás comigo no reino? Sabe por quê? Porque o reino é para quem manifesta o reino. Ele não houve tempo para manifestar o reino. Não poderia reinar com Cristo. Estava salvo, mas não reinando. Você entende? Não, eu não posso fazer você entrar no reino. Eu não posso, porque o reino é para os filhos do reino. Você vai entrar comigo no paraíso, mas o reino é para quem manifesta o reino. Quantos querem manifestar o reino? Ocupar os lugares que foram assolados, ocupar os lugares que antes foram. Olha, deixa eu falar algo. Isaías capítulo 54, ele diz assim: canta ao tu estéreo que não deste luz a filhos, porque maior serão os teus filhos do que os filhos da casada. Rompa, exulte em cântico com alegre voz, porque eu sei que você vai estender as cortinas da sua habitação, firmar as suas estacas, esticar as cordas, e a sua descendência habitará nos lugares assolados. Sabe o que ele está falando? Canta estéreo, porque maior serão os teus filhos. Como que o estéreo vai dar a luz a filhos? Primeiro, para você manifestar o reino, você tem que mudar o seu sistema de crença. A gente começa a crer: o Espírito Santo é uma faísca que habita dentro de mim, Ele não se importa comigo. Ai, é um Deus tão distante. Ele mora dentro de você, conversa com Ele. A gente fica crendo nos besterol, a gente fica às vezes se colocando para baixo. Ai, porque eu sou tão humilde, eu não sou nada. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para habitar dentro de mim? Eu sou miserável. Ei! O que é o homem para que o visites, e o filho do homem para que te lembre deles? Pouco menor que um Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Não, você não é miserável, você não é nada não. Você é a coroa da criação. A terra só tem sentido porque você está aqui. Você pode aplaudir igual gente. Aleluias. Crente, a terra só tem sentido porque você está aqui. Se você chegar agora em outubro, nós estamos em mês, nós estamos mesmo? Julho, agosto? Julho. Em outubro agora se comemora o Rosh Hashanah, que é o ano novo. Mas Rosh Hashanah significa dia, cabeça do ano. Os judeus creem, sabe por quê? Porque eles creem que no Rosh Hashanah é o dia que o homem foi criado, e a terra só veio ter sentido nesse dia. Por isso que eles não comemoram a virada do ano no ano novo. Eles comemoram o dia da criação do homem. Aí eles dizem Leshana Tová, Leshana Rosh Hashanah Bai Birushalayim. Ou seja, se nós não nos vemos de novo até o próximo ano em Jerusalém, porque eu sei que ela descerá do céu e todos nós habitaremos nela. É isso que eles estão querendo dizer. Entenda, Ele sente por você. Não entristeça o Espírito Santo. Ele sente por você. Quando você... A gente pensa às vezes que só entristece o Espírito Santo quando peca. A gente entristece mais o Espírito Santo se rebeliando contra Ele, não fazendo a vontade dEle, do que fazendo aquilo que não deveria ter feito. Entenda algo: todos os dias você tem uma ou duas oportunidades para errar, mas todos os dias você tem milhões de oportunidades para acertar. E às vezes a gente fica olhando para a gente, pensando que a gente não é ninguém, entristecendo o Espírito Santo, dizendo: eu não consigo, eu não dou conta, não é para qualquer um, não é para mim. Sabe por que algumas pessoas aqui não são respeitadas por outras pessoas? Porque elas mesmas não se respeitam. A maneira que você se vê vai determinar a maneira como os outros te veem. Entenda isso. Para os outros te respeitarem, se respeite. Saia de casa dizendo: dentro de mim mora o maior poder, mora a maior pessoa, habita o maior ser do universo, o Espírito Santo de Deus, e ninguém pode me deter. Ele age por nós. Todas essas coisas são realizadas pelo mesmo Espírito. Amém? E a Bíblia diz: e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12.
O Espírito Santo age em você e Ele distribui dons às igrejas. Nós vamos falar um dia aqui sobre isso, nessa mesma mensagem. O Espírito Santo conhecendo os seus dons. Então Ele age em você. Não, eu vou chamar o pastor, 3:30 da manhã. Pastor, tem uma pessoa aqui na rua que endemoniou. Sim, irmão, e aí? Pastor, o senhor tem que vir aqui. Para quê? Eu estou dormindo, quem está acordado é você. Você me acordou, mas quem está aí é... Não, porque a pessoa está endemoniada, eu preciso... E como é que eu vou expulsar o demônio? Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando você o aceita, ele diz, você recebe poder do alto para quê? Para curar enfermos, expulsar demônios. Para o quê? Para curar enfermos, expulsar demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para calcar tudo aquilo que for força do mal. Então você não tem que ficar ligando para todo mundo, se o mesmo Espírito que está nessas pessoas está em você. Coitada da líder do círculo de oração, se todo mundo depender da oração dela. Coitado do pastor, se todo casal que for brigar, ele tem que ir lá. Irmãos, entende? Você é um reconciliador. Você é um gerador de poder. Ai, você, meu irmão, a graça, a paixão, a misericórdia, o amor de Deus que flui da vida do pastor, da vida do presbítero, da vida da irmã Joaninha, da irmã Socorro, da irmã Rosa, da irmã não sei quem, e flui em você também, porque o mesmo Espírito habita em você. Então entenda que Ele age por você. Ele age. O Espírito Santo age. Quando você chegar na sua casa, dê uma volta em volta dela. Se você não tiver vizinho, então só na frente. Então fica dando uns passeios dizendo: Espírito Santo, essa casa é casa de bênção. Satanás não tem vez aqui. Ah, tem olho grande, tem inveja, tem mais nada. Por um caminho ele vem, mas por 7 volta. Se seu marido estiver dormindo, o seu marido, aquele abençoado, tão calmo que ele é, amém? Então você ora por ele, impõe as mãos e diz: Espírito Santo, eu amo esse homem, roncando e outras coisas mais, mas eu amo esse homem. Impõe a mão sobre ele e diz: transforma a vida dele. E o Espírito Santo toma a vida dele. É desse jeito. Sua esposa, quando ela estiver dormindo, sua esposa tão calma, serena, quase não fala. Por que vocês estão rindo? Quase não se ouve a voz da sua esposa durante o dia na sua casa. Aí você ora por ela: Senhor, dá um espírito de mansidão, paz. Ela é edificadora do lar. Oh, Espírito Santo, que ela pense mais. Não que ela fale muito, mas que algumas palavras sejam tiradas assim durante o dia dela. As mulheres são bênçãos. Eu falei quarta-feira isso aqui. As mulheres são bênçãos. Deixa eu falar uma coisa. Eita, eu nem comecei. Presta atenção. As mulheres, elas moldam o comportamento humano. Eu falei quarta-feira sobre isso aqui. Moldam, sério, as mulheres moldam o comportamento humano. Só tem medo de mulher forte e homem fraco. As mulheres são... Eita. Irmãos, se as mulheres estão num restaurante conversando, estão elas lá, lindas. Aí entra o gatão, lindo. Aí entra ele. Do jeito que elas estão, elas ficam conversando. Entrou mais um, irmão. Elas estão nem aí, elas gostam, elas se curtem, elas são leoas, elas conversam entre elas. E quando uma vai no banheiro, ela leva 3 com ela. Daqui a pouco já estão orando, e sapateando, evangelizando. Irmão, se um homem me chama para ir para o banheiro, eu falo: o que está acontecendo com você? Você está me estranhando? Entendeu? Elas são assim. Aí elas mulheres são assim. E aí elas estão lá conversando. Agora olha os homens. Os homens estão tudo largados lá. Macho. E aí, não sei o que e tal. Aí entra a princesa do Senhor. Aí os machos... Mudou rapidinho. Homem é assim, meu irmão. Vamos abrir o verbo aqui. Amém? Depois você corta, Jada. Homem é assim. Irmão, não tem quem tá aqui para mentir, não.
Aí eles se comportam. E aí? Aí começa a conversar. Não, é porque a bolsa subiu e a bolsa... Que bolsa, irmão? A bolsa de quem? Do mercado? Não sabe nem... Por quê? Porque as mulheres têm a capacidade de moldar o comportamento humano. E foi assim durante toda a história. Elas viram primeiro Jesus Cristo ressuscitar. Elas eram que alimentavam o ministério financeiro de Jesus. Irmão, as mulheres são uma bênção do Senhor. Do lado de todo grande homem tem uma grande mulher. Uma salva de palmas para as mulheres aí. Amém. Aleluias. Preste atenção. Ele distribui dons. Opere nos dons. Amém? Outra coisa que eu preciso aprender sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Ele não é um vento, uma pomba, um fogo. Ele é o Espírito do próprio Deus vivo. A gente tem que acabar com essa cultura que o Espírito Santo é como ele. Irmãos, ele veio sobre Jesus em forma corpórea. Ele não é uma pomba. Significa simplicidade, significa doçura, ternura. A pomba, ela tem essa capacidade. Eu estava no Rio de Janeiro no começo do mês, no Museu do Amanhã, e a gente estava comendo pipoca. As pombas estavam vindo até a gente assim, quase pedindo. Você olhava, aí eu entendi, porque a pomba olhava para a gente. Irmão, eu peguei metade do saco de pipoca e já fui dando, não comi. O Bernardo, tão que gosta de animal, rasgou o saco assim. O Bernardo, foi sem querer, pai, eu sei que foi sem querer. E as pombas, tudo comendo. Aí eu entendi o que a palavra do Senhor diz no livro de Cânticos dos Cânticos de Salomão. Arrebataste-me com o teu olhar, ó pomba minha. Porque a pomba vinha, você ficava olhando para ela e você, toma pombinha. E ela bem mansinha. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. Ele é como pomba, mas ele também é fogo. Ele é vento tempestuoso, mas ele também é brisa. Não que ele seja isso em si, mas ele carrega esses atributos. Então entenda que o Espírito Santo é Deus, e ele foi ativo desde a criação do universo. Jó 26:13 diz o seguinte: com o seu sopro os céus ficaram limpos. Quando você nasceu em Deus, o seu espírito foi recriado, ele voltou à sua essência. Quando você pecou, quando Adão pecou, você foi expulso dos planos de Deus. Você acabou para você, estava condenado ao inferno. O inferno te esperava. E aí a palavra do Senhor diz que pelo primeiro Adão o pecado entrou, e pelo último Adão o pecado saiu. Então quando você nasceu de novo, que você aceitou Jesus, esse Espírito habitou dentro de você, e começa a haver um resgate de tudo aquilo que você perdeu no Éden. Agora o Éden, que é o jardim de delícias que você havia perdido, mora dentro de você. O homem não perdeu a presença de Deus. Quando Adão pecou, Deus foi conversar com ele. Quando você peca, você não perde a presença de Deus. Não peca, não perde. E nem o Espírito Santo sai de você. Porque a única maneira de você voltar para Deus é pelo Espírito Santo. Então se Ele tira, a única chance que você tem de voltar para Ele, tirando o Espírito, você não volta para Ele. Mas as misericórdias do Senhor são as graças são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então Ele deixa o Espírito Santo dizendo: Ele vai voltar, eu vou ficar esperando, Ele vai voltar para mim. E aí o que acontece? Esse Espírito de Deus, que foi soprado dentro de você um dia, começa a dizer: eu quero ir para o céu. Quem já foi no céu? Quem já foi no céu? Ninguém foi no céu. Quem já foi para o inferno? E por que você quer ir para o céu e não quer ir para o inferno, se você nunca foi nenhum dos dois? Sabe por quê? Porque o seu espírito tem saudade da sua origem. A sua origem. O verbo hebraico, Deus formou o homem, asa, e Deus criou o homem, bará. Formar de algo que não existe, que existe, e criar de algo que não existe. Quando Deus formou o homem, formou do pó da terra, porque existia asa, mas o homem era só o barro. Aí Ele criou o homem, soprando em suas narinas
Sabe onde é a sua origem? A sua origem é no âmago, nas raízes mais intrínsecas e profundas do Espírito de Deus. Ele soprou a essência dele em você. O Espírito Santo é a própria essência, é o próprio Deus em você. Entenda, meu amado, valorize o que você tem. Dê ouvido ao que o Espírito está fazendo na sua vida. Com o seu sopro, os céus ficaram limpos. Ele foi ativo na criação do homem, como eu expliquei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele está ativo na preservação da natureza, como diz no livro de Salmos. Quando esconde os rostos, entram em pânico. Quando lhes retiras, fogem, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. É o Espírito Santo que mantém toda a terra em ordem. Entenda que o Espírito de Deus é que organiza tudo. Quando diz que ele pairava sobre a face do abismo, ele estava incubado. E a palavra do Senhor diz: haja luz, e ele começou a agir. Haja porção seca, e ele começou a agir. O Espírito obedece à palavra. É por isso que não adianta você dizer que é cheio do Espírito se você não obedece à palavra. Porque o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito pairava se movia sobre a terra, mas a terra ainda era vazia e sem forma. A terra era vazia e sem forma, e a terra estava cheia do Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa na nossa vida que está vazio e sem forma. Por quê? Porque a gente acha que é cheio do Espírito Santo de Deus, mas não quer obedecer a palavra. Mas aí Deus diz o seguinte: olha, haja luz, e começou a haver luz. Porção seca, porção molhada. Haja separação entre dia e trevas. O Espírito obedece a palavra. Comece a obedecer a palavra, ativando o Espírito Santo que há em você. Não adianta você dizer: eu sou cheio do Espírito, não ganho ninguém para Jesus. Vem igreja uma vez ou outra. Alguém está precisando de uma palavra, você não manifesta o reino dizendo: olha, vem, senta aqui, eu vou ficar aqui, investir na sua vida 2, 3 horas, eu vou evangelizar, porque um dia alguém fez isso comigo, alguém me alcançou, e hoje eu tenho que alcançar a outros. Mas não, eu quero ser cheio do Espírito para mim mesmo. Aí eu vou ficando obeso. E vem para a igreja e diz: Deus, dai-me porção dobrada do seu Espírito. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito e ganhou. Dai-me, Senhor. Peraí, porção dobrada para quê? Se você não faz nada com o que você tem. Comece a usar aquilo que você tem, para que Deus possa te usar mais. Porque Ele dá pão ao que come, mas semente Ele dá ao que semeia. Então entenda, ative. Meu irmão, você é um dínamo. Você começar a colocar a mão num monte de gente enfermo que você vê pela rua. Ative. Eu estava esses dias indo correr, e veio um senhor, estava de calça de tergal. Acho que é tergal, existe? Não? Minha esposa fez assim, é porque veio uma calça dessas que era de tergal, de linho, e uma blusa até aqui, suado. E ele estava numa bicicleta, com um monte de vassoura, com um monte de rodo, com um monte de coisas. 5 minutinhos. E um carro passou por ele. E na hora que esse carro passou por ele, quase bateu nas vassouras, nos rodos que ele vendia. E isso era quase meio-dia. Esse homem virou. Mas pensa numa pessoa suada. Ele virou chateado e ele ia xingar. E ele estava na minha frente assim. Sabe, a gente pensa que pastor tem que andar assim o dia inteiro, né? Irmão, às vezes a gente se veste de pessoas que não são pastor também, amém? A gente se disfarça de pastor às vezes aqui na igreja, amém? E anda com pessoas, e anda como normal na rua. Então eu estava de bermudão, tênis e camiseta, que eu estava indo correr. Quando eu vi que ele ia xingar, eu falei assim: Deus abençoe o seu dia. Ele engoliu. Aí eu falei: eu profetizo. Olha, isso foi no meio da rua. Eu profetizo que você vai vender tudo. Olha, você terá uma venda exponencial, tremenda. Não, você não vai voltar para, você vai voltar para casa sem nenhuma vassoura. Você crê? Toma posse. Ele, amém, amém. Eu continuo, toma posse, irmão. Toma posse, irmão. Toma posse, irmão. Amém. O pessoal não entendeu nada. Irmão, profetiza, você não sabe. Uma moça bateu lá em casa esses dias.
quer milho? Aí eu fui lá, comprei 2 milho. Eu falei o seguinte: nós compramos milho. Eu falei: olha, esse milho aí é bom, e você vai vender tudo em nome de Jesus. Irmão, não deu 1 hora. Essa mulher voltou, ela disse: homem, o que aconteceu? Por quê? É porque eu fui só 2 ruas, cheguei lá na frente, a pessoa vendeu tudo. Oh glória, há poder nas suas palavras. O Espírito Santo está em você. E profetize, manifeste o reino, seja um agente de poder na vida dos outros, meu irmão. Aleluias. Mas a gente, não, eu não sou digno, eu não. Ei, você não foi criado, Efésios capítulo 2, para as boas obras. Ele nos criou antes da fundação do mundo. Você não foi criado por boas obras, você foi criado para as boas obras. Então, se você não está manifestando as boas obras, me desculpe, mas você está sendo um peso aqui nessa terra. Sabe por quê? Porque você não está cumprindo o seu desígnio. E todo aquele que anda nesta terra para não cumprir os seus desígnios, não vive, só existe. A maior tragédia dessa vida não é a morte, é viver uma vida sem propósito. Entenda para o que Deus te chamou e comece a viver o chamado dele na sua vida. Irmãos, eu sei que a palavra é dura, mas como diz o ditado, a rapadura é doce, mas não é mole não. O evangelho, ele é doce na boca, mas amarga no ventre. Começa a cumprir o seu chamado. Aleluias. Glória a Deus. Para terminar, deixa eu correr aqui. Amém. O Espírito Santo não fica indo e vindo sobre você. Ele está em você 24 horas, 7 dias na semana. Ele se importa com você. Por isso ele lhe ensina. Mas o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Entenda, o Espírito Santo, ele ama ensinar. Ele é um ótimo professor. Quando você estiver lendo a Bíblia e não estiver entendendo aquilo que você está lendo, sabe o que você faz? Fecha a Bíblia, coloca ela aqui, joga os seus pés para o alto, na parede, ou sei lá onde, diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, mas me ajuda. Aí abre de novo. Continuo não entendendo nada, mas me ajuda. E você vai ver que o Espírito vai começar a trazer esclarecimento de algumas coisas para a sua vida. O Espírito Santo lhe guia. Romanos 8:4, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No livro de Romanos 8:4 diz que Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aí já não são filhos, o que o grego chama de teknon, ou melhor, de ruios, que é aquele filho que acabou de nascer, em que diz lá em João: porque aquele que recebe a Jesus, esse é filho de Deus, é recém-nascido. Aqui em Romanos é outro filho, é o filho que escuta, é o teknon, que ele escuta e age conforme o Espírito, é o filho maduro. Porque todos aqueles que são de Deus, que andam segundo o seu Espírito, são filhos de Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 4. O Espírito Santo, ele fala com você. Ei, não é maluquice. O Espírito fala por você, com você. Quando você estiver dentro do carro, converse com ele. Quando você estiver dentro de casa, parece uma maluquice, mas se ele habita dentro de mim, por que eu vou falar? Senta aqui, Espírito Santo. Ei, irmão, eu já vi gente chamar o Espírito Santo para tomar sorvete. Pasme, eu vou tomar sorvete com meu amigo. Quem? O Espírito Santo. Ele foi conversando, tomando sorvete com o Espírito Santo. Irmão, isso é para os íntimos. Fazer o quê? A teologia não compreende isso. A teologia não compreende, mas é para os íntimos. O amigo não habita mais entre nós, irmão Adelino. Ele diz: todo mundo lá em casa diz que o Senhor é bom. Agora eu quero ver se o Senhor é bom mesmo. Entra aqui. Era um Del Rey azul. Ele: entra aqui. Aí ele diz: irmão. E ele entrou no carro e eu fechei a janela para ele não sair, o Espírito Santo.
E comecei a conversar. Eu bebo, olha, o meu dinheiro vai todo na cachaça. Eu tenho filho para criar. Lá em casa todo mundo só fala na igreja que Deus é bom, que Deus é bom. Eu quero saber se o Senhor é bom mesmo. Nunca mais bebeu. Irmão Adelino foi diácono. Irmão Adelino foi presbítero. Toda a família foi ganha para Jesus. Até que um dia o Senhor o recolheu da face da terra. Um irmão que manifestava o poder de Deus, até então ele não era presbítero nem diácono, apenas uma pessoa que tinha sede de Deus, e ele quis ser íntimo de Deus. A palavra do Senhor diz que Abraão creu em Deus e a fé lhe foi imputada por justiça, e Abraão foi chamado amigo de Deus. Entregar o seu filho, sacrificar o seu filho. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Abraão podia falar: isso não é Deus, isso é o diabo, porque Deus não aceita sacrifício humano. Em nenhuma época você vê Deus pedindo sacrifício humano, e ele diz: me dê Isaac, sacrifique Isaac, o seu filho. Abraão era íntimo, conhecia a voz de Deus. Ele diz: é Deus que está falando, eu vou. Intimidade, trazer para dentro. E por último, Ele intercede por você. O Espírito Santo intercede por você. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Entenda. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, às vezes a gente está orando por alguém e o Espírito testifica a dor que aquela pessoa está passando, e o que vem na gente é só vontade de chorar, a empatia daquela dor. Você precisa entender que o Espírito te dá uns toques. Às vezes, em alguma hora do dia, você sente uma angústia do nada. Bota o teu joelho no chão e ora. Talvez seja o teu tio, teu pai, teu avô, teu filho, tua esposa, teu marido, tua irmã está passando por um momento difícil. É o Espírito Santo gemendo. Ele geme em você. Não sei porque eu estou sentindo. Comece a orar. Comece a buscar a Deus. Saia do evangelicalismo de vir para a igreja, escutar uma boa palavra e voltar para casa. Não é isso. Isso não é o evangelho. O evangelho não é preso. Charles Rodrigues Spurgeon disse certa vez: o evangelho é como um leão dentro de uma jaula. Você não precisa defendê-lo, você só precisa abrir a jaula, que ele vai cumprir o seu papel. Solta o leão, meu irmão, e deixa o evangelho avançar através de você. Mas a gente quer o evangelho enjaulado, enclausurado. Eu vou para a igreja, vou para o cinema, vou para o trabalho, não manifesta na rua, não faz. Eu vou para a faculdade, e na faculdade eu nem falo, as pessoas nem podem saber que eu sou crente. Não é assim. Não é assim. Comece a manifestar o reino de Deus. Deixe as pessoas entenderem que o Espírito Santo habita em você. Se coloque de pé. O espírito de cura, o espírito de amor, o Espírito Santo é criativo. Eu estava no Eusébio e um hippie estava cheio de cordões e um negócio. Eu falei: uau, cara, você é igual Deus. Aí ele: eu igual Deus? Ele: é. Aí ele falou: eu igual Deus? Eu falei: é. Por que eu sou igual Deus? Eu sou um hippie, tal, fumo maconha, não sei o que. Não, mas cara, Deus é igualzinho a você. Ele começou a ficar como é que diz? Encabulado comigo. Eu falei: olha, o que você faz? Aí ele: eu pego essas coisas aqui e faço artesanato. Eu falei: pois é, você pega arame no chão e faz coisas maravilhosas, coisas lindas. Pois Deus é igualzinho você. Deus me pegou
nas drogas, não querendo nada com a vida. Deus me pegou, o jovem rebelde que não queria saber da sua família, e me transformou. Deus pega o lixo e transforma em arte, meu irmão. Irmão, olha, é especialista em fazer essas coisas. Deus é especialista. Irmão, quer saber de uma coisa? Deus é hippie. Eu falei para ele, uau, Deus é hippie. Ele disse assim, Deus é igual, irmão. Você pega lixo e transforma em arte. Nós éramos lixo, escória, destinados a nos acabar de uma bola de fogo, não dando valor à vida, desrespeitando a autoridade, desrespeitando mãe, desrespeitando o pai. E ainda tem gente que vem para a igreja e ainda continua fazendo isso. Não honra o pai e a mãe, não honra a autoridade. Irmão, a gente só prestava para ir para o inferno. Mas pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia, Ele nos resgatou e nos deu uma chuveirada de bênçãos, nos lavou, nos deu vestes limpas e nos encheu com o que há de mais precioso, o seu Espírito. Nessa noite eu quero orar por você rapidamente, mas é rápido, que quer ter mais intimidade com esse Espírito, com o Espírito Santo de Deus, que quer ouvir a sua voz. Ele não parou, ficou lá para trás. Irmão, não vem com essa reforma que vai fazer você andar de reforma. Deus não é reformado, Ele é pró-formado, Ele é pró-forma e não ré. Essa reforma que me faz andar de ré, e que não crê nos dons, que não avança. Meu irmão, entenda uma coisa: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É gerúndio, é ontem, é hoje e é amanhã. É enchendo-se ontem, enchendo-se hoje e enchendo-se amanhã. Ele não para. Eu gostaria de orar por você que quer mais intimidade, que quer mais, que gostaria de conhecer mais o Espírito Santo. Venha rapidamente. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para